ansiedade. Abra sua Bíblia no Salmo 40, eu vou ler 2 salmos com vocês hoje. Eu vou ler o Salmo 40 e vou ler o Salmo 70. Salmo 40. Nós vamos ler no Salmo 40, vamos ler o versículo 1 e depois o versículo de 13 a 17. Salmos 40, versículo 1, depois versículo de 13 a 17. Todos acharam? Salmos 40, não é? Salmos 40, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão diz assim, as versões são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É mais conhecida essa versão que está na tela. Esperei com... De que maneira eu esperei? De que forma eu esperei? Esperei com paciência, né? Por Jeová, outros falam no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor por socorro. Vamos lá para o versículo 13 agora. Versículo 13. Versículo 13 diz assim, 13 do Salmo 40. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que conspiram contra a minha vida. Retrocedam humilhados os que desejam a minha ruína. Fiquem aturdidos com sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado. Ó Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Vamos para o Salmo 70 agora. Salmo 70. É um salmo pequenininho, tem 5 versículos só. Nós vamos ler os 5 versículos. Amém? Salmo 70. Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram. Bem feito. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não tardes mais. Vocês viram alguma semelhança entre esses 2 salmos? O Salmo 40 e o 70? Viram alguma semelhança? O salmista, nesses 2 salmos, ele está pedindo ao Senhor o quê? Que o Senhor se apresse em socorrê-lo. Porque ele estava passando por uma perseguição muito grande, e isso estava causando nele uma ansiedade muito grande. Quando ele fala que ele estava aflito, quando ele fala que ele estava triste, quando ele fala eu sou pobre, necessitado, é porque todo esse desencadeamento que aconteceu, né, na vida de Davi, que o rei Saul colocou atrás dele, toda a perseguição, isso deixou Davi num nível de ansiedade muito grande. E aí Davi começou, né, a ter o que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Porque eu quero que você entenda o seguinte: a ansiedade, se ela está num certo nível, se você consegue controlar, né, a ansiedade ela não te faz mal. A ansiedade de maneira nenhuma é boa, de maneira nenhuma. Mas existe o que a gente chama, né, de um nível tolerável. Existem pessoas, né, que são um tanto quanto ansiosas, mas dentro de um nível de tolerância, dá para tolerar. A ansiedade que ela tem não chega a adoecê-la, a ansiedade que ela tem não chega a enfermá-la.
Isso já não acontece quando esse nível de ansiedade extrapola aquilo que a gente chama de admissível. Então preste bem atenção, existe um nível de ansiedade, existe até um certo nível de ansiedade que é admissível, é possível você ser um pouco ansioso, você consegue administrar essa ansiedade. Isso não chega a te causar um mal, um malefício, não chega a adoecer a tua alma, tá? Mas quando extrapola esse nível que a gente considera, né, tolerável, e aí sim começa a te adoecer, e aí sim começa a causar na tua vida o que a gente chama de transtornos. Então a ansiedade, ela só passa a ser nociva, nenhum tipo de ansiedade é boa, mas ela passa a ser consideravelmente nociva quando ela começa a causar transtornos na sua vida. Amém? E aí, por que a gente fica ansioso? Por que existe ansiedade? Né? Uma das origens mais explicadas pela psicanálise é que mentalmente, sem você perceber, todos nós determinamos um tempo, né? A gente faz isso até de maneira inconsciente, meio lá no nosso subconsciente. A gente determina um prazo para ter o problema resolvido. Eu já falei aqui para vocês que o ser humano não foi feito para o quê? Quem falou aí? O ser humano não foi feito para sofrer. A gente não sabe conviver com sofrimento. Mas por quê, pastor? Porque Deus, quando fez a gente, Ele nos fez para viver num estado de paraíso. Então Deus não colocou na nossa gênese, Deus não colocou na nossa formação resistência e preparo para o sofrimento. Então nenhum ser humano suporta o sofrimento. Então quando um problema nos assola, né, até às vezes de maneira inconsciente, a gente estabelece um prazo para que esse problema seja resolvido. A gente estabelece um prazo, e também, também da mesma forma, assim como a gente estabelece um prazo, a gente também pensa numa solução. Né? Porque o ser humano é assim, o nosso cérebro é muito rápido, né? Então, ou seja, quando vem um problema, quando surge uma dificuldade, quando surge uma adversidade, automaticamente, né, lá até no nosso inconsciente, a gente determina um prazo para que esse problema dure, um prazo para a gente resolver esse problema e uma forma para que esse problema se resolva. E aí onde é que começa esse nível de ansiedade que atropela a gente, que adoece a gente, que faz mal a gente? É quando esse tempo que a gente projetou mentalmente, e muitos até inconscientemente, esse tempo que a gente projetou mentalmente, e a forma que a gente projetou mentalmente, não, aconteceu isso, mas deve acontecer isso, assim, 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 assim. A gente faz um planejamento aqui. Mas quando esse tempo e essa forma não dão certo, é onde começa a ansiedade, e algumas pessoas não sabem administrar, e aí esse nível de ansiedade extrapola o que a gente chama de tolerável, e aí começa a dar o que a gente chama de transtornos. Aí a ansiedade começa a causar transtornos. Deu para entender? Então, de maneira inconsciente, surgiu um problema, surgiu uma adversidade, todo ser humano, na nossa faculdade mental, isso acontece automaticamente. A gente estabelece aqui, lá dentro, né, uma forma de resolver e um tempo para que seja resolvido. Só que, na maioria das vezes, né, nem essa forma e nem esse tempo que a gente mentalmente pensou, né, que ia acontecer, acaba acontecendo. E é onde começa, então, a ansiedade, ela começa a se estabelecer, e aí, quando ela extrapola esse nível do tolerável, ela começa a causar transtornos. Deu para entender? Amém? E aí, o que acontece? O problema é que, quando passa esse tempo, né, a nossa fé e a nossa confiança em Deus começa a ser confrontada. Eu falei para vocês que a gente estabelece mentalmente, e muitos até inconscientemente, naturalmente, a gente estabelece um período e estabelece uma forma. Só que não acontece nem no período e nem na forma que a gente pensou que a coisa ia acontecer para que o problema fosse resolvido. Daí não, quer dizer, não deu certo. E aí o que acontece? A partir desse período que a gente estabeleceu, aí a nossa fé e a nossa confiança em Deus começa a ser confrontada. Poxa vida, já tem não sei quanto tempo que eu estou com esse problema. Poxa, eu pensei, eu não esperava de durar. Eu ouço isso muito. Eu não esperava de durar tanto. Eu não esperava que esse problema durasse tanto, não é? Poxa, eu pensei que com essa alternativa a coisa seria resolvida e não resolveu. Então isso causa uma frustração, porque o tempo que você esperou, a forma que você esperou não foi correspondida.
Aí isso causa uma frustração, e essa frustração começa a colocar, é onde, né, você tem aí a luta com o leão e com o urso. Vocês lembram da primeira clínica? O leão representa a sua luta contra quem? Ih, gente, contra o diabo. O leão é a luta contra o diabo, né? O leão representa a sua luta contra o diabo, contra os pensamentos que ele faz, né? Contra os dardos. Quando o apóstolo Paulo fala em dardo, ele está falando de pensamentos que nascem na sua cabeça, que são infiltrados pelo diabo, não é? Isso são chamados dardos inflamados. Então, o que acontece? O leão, que é o diabo lutando contra você sozinho lá no deserto, igual Davi, lá no campo. Ou então o urso, que a urso é sua luta contra quem? Contra a gente mesmo, não é? São duas lutas, são duas batalhas secretas, ocultas que nós travamos, contra o diabo e contra nós mesmos. Então o que acontece? O leão, que representa a luta contra o diabo, começa, ó, e aí, o que adianta? Você está aí na igreja fazer o quê? Você fez campanha, o que adiantou a campanha? Você está orando, o que está adiantando a tua oração? A tua fé, tanto Satanás quanto a sua natureza humana, o seu urso, começam a questionar isso, começam a confrontar a sua fé e a sua confiança. Você está na igreja fazer o quê? Você vai continuar sendo fiel no dízimo? Você está dizimando e você está desse jeito, sua situação financeira? Então, ou seja, todas essas influências, né, toda essa luta contra o leão e o urso, se a gente não conseguir vencer, e aí aonde é que está o problema? E eu falei isso para vocês na nossa primeira clínica, que Davi, quando ele venceu Golias, uma batalha pública que todo mundo viu, ele antes de vencer Golias, ele sozinho lá no campo, sem ninguém ver, ele venceu quem? O leão e o urso. E o problema é que a gente não está tendo vitórias públicas, a gente não está conseguindo vencer o Golias, porque a gente sequer conseguiu vencer quem? O leão e o urso. Então fala para a pessoa que está do seu lado, antes de Golias tem leão e urso. Então a gente quer vencer, né, gigantes, mas a gente não está conseguindo vencer a nossa luta com a gente mesmo e a luta contra Satanás, contra os pensamentos que Satanás tem lançado na nossa mente. A gente tem deixado Satanás, né, colocar pensamentos, infiltrar pensamentos. E gente, uma coisa que você precisa entender é que pensar coisas impuras não é pecado. Satanás lançar pensamentos impuros, pensamentos pecaminosos, pensamentos que são contra os princípios de Deus, quando isso vem na sua cabeça, isso não é pecado não. Tem gente que não. Quando o pensamento vem, isso é um dardo maligno que veio. O que acontece se o passarinho pousar na sua cabeça? Você deixa ele pousar na sua cabeça? Não, deixa ou não deixa? Se você deixar ele pousar, ele vai construir um ninho. Ele vai fazer o quê? Titica. Ele vai cagar na tua cabeça. Português mais claro, né? Vai construir um ninho. Agora, se ele pousa na tua cabeça e você não quer que ele construa um ninho, e você não quer que ele coloque titica na sua cabeça, o que você faz? Você enxota. É a mesma coisa os pensamentos impuros. Os pensamentos que Satanás lança na sua mente, que são contra os princípios de Deus. Você tem que enxotar. E você enxota orando, repreendendo, sai em nome de Jesus, está repreendido, o Senhor aí começa a orar a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sabe? Eu estou coberto com o sangue de Jesus. Você começa a fazer declarações proféticas. Batalha espiritual só se vence com armas espirituais. Esse dardo que vem na sua cabeça, né? Esse pensamento contra Deus, esse pensamento contra os princípios de Deus, foi uma arma espiritual do diabo. Então você tem que usar a arma espiritual para combater. Está repreendido em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor, o sangue de Jesus tem poder, estou coberto com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e você começa também aí para fazer proclamações proféticas. Faz isso que você vai ver se esse pensamento não vai embora. Vai embora. Agora, se você começa, realmente, estou entregando dízimo todo mês, primícia, ofertando, estou indo à igreja, não está adiantando nada. Esse negócio que está aqui, né? A voz que vem aqui na minha cabeça, esse pensamento, realmente tem razão. Aí você começa a dar vazão a isso. Toda vez, né, que vem uma adversidade, que vem um problema, e esse problema passa o tempo que você acha que deveria durar, ou não foi resolvido da forma que você achou que deveria ser resolvido, a sua fé e a sua confiança começam a ser confrontadas. Começa a sua luta contra o urso e o leão. É nessa hora que você tem que vigiar. Fala, irmão, é nessa hora que tem que vigiar. Fala para ele aí. É nessa hora que tem que vigiar.
Bom, aí você não conseguiu vencer o leão, não conseguiu vencer o urso, e a ansiedade tomou conta de você. E a ansiedade que tomou conta de você é uma ansiedade acima do nível tolerável. E uma ansiedade acima do nível tolerável é uma ansiedade que vai causar o quê? Transtornos. Vai causar o quê? Quem já ouviu essa nomenclatura? Transtorno de ansiedade. É isso. É uma ansiedade que passou do limite tolerável e agora vai começar a causar transtornos. E aí, quais são os transtornos que uma ansiedade causa? De vários aspectos. Vários aspectos. Vou começar a falar de alguns aspectos físicos, tá? Que a ansiedade faz. A ansiedade tira o sono. Você não consegue dormir. Você acorda durante a madrugada para pensar no problema. O problema passa a ser o centro da sua vida. Esse problema que está te causando ansiedade, essa situação que está te causando ansiedade, que não foi resolvida no tempo que você esperava e da forma que você esperava, ela começa a tirar o seu sono. Porque você quer encontrar de qualquer jeito uma maneira, uma forma de resolver esse problema. Você quer solucionar isso de qualquer maneira, porque o ser humano não consegue viver com o sofrimento. A gente não consegue. Então você começa a perder o sono. Você perde o sono, atrapalha seu processo digestivo. Quando você come com ansiedade, quando você consegue engolir, porque tem gente que não consegue nem engolir. A comida trava aqui assim, ó. Né? Eu já vi gente tentar comer e não conseguir, porque estava num nível de ansiedade muito grande. Então, quando você consegue comer, tá, a comida desce, mas não faz mal. Não é? Tem gente que a ansiedade está num nível tão grande que ela não come degustando o alimento. Né? Ela come de um jeito, é um garfo atrás do outro, a comida não mastiga a comida, ela engole a comida. Então você não vê a pessoa mastigar, degustar, porque isso é um nível de ansiedade. Isso é o quê? É o nível de ansiedade que já está atrapalhando o seu processo digestivo. A comida não faz digestão direito, você passa mal, né? Incha tudo, você fica assistindo inchado, porque você come com uma pressa, numa afobação, numa correria, porque você está comendo, mas está pensando no problema que você tem que resolver. O problema amanhece e anoitece contigo. Essa adversidade que não foi resolvida, essa circunstância que não foi resolvida, ela amanhece e anoitece. Então você não dorme, você não se alimenta direito, o processo digestivo fica prejudicado, causa precipitação, você fica precipitado. Né? Ou seja, o que é a precipitação? É uma precipitação orgânica. O sangue começa a correr. Isso tudo é físico, gente. Que a ansiedade, são os transtornos físicos que a ansiedade ela causa. Ou seja, a corrente sanguínea começa, sabe, a circular com maior intensidade, com maior velocidade. Você fica numa eletricidade, parece que está ligado em 220 volts. Você fica ali naquela ansiedade muito grande, não é? E aí o que acontece? Você nessa ansiedade muito grande, a pressão pode acontecer da pressão arterial ir lá para cima, pode acontecer a taquicardia. O que é a taquicardia? É o batimento do coração batendo o quê? Mais rápido, né? Há pessoas que você consegue ver, a pessoa sem camisa, você consegue ver o coração batendo, né? A taquicardia, porque isso é o nível de ansiedade. É a ansiedade que está trazendo todos esses tipos de transtornos físicos, né? Traz o derrame facial, né? E vários outros tipos de derrame. Isso tudo é ansiedade, porque a ansiedade demasiada traz o derrame facial, traz derrame, né? As pessoas às vezes têm que fazer fisioterapia para voltar a adquirir alguns movimentos, outros não conseguem voltar ao normal, porque a ansiedade traz o derrame. E a ansiedade ela acaba nos levando, eu falei dos físicos, mas a ansiedade ela vai nos definhando emocionalmente. Além desses físicos que eu falei, existem outros, eu falei alguns, os principais, existe o definhamento emocional. Ou seja, além dos transtornos físicos, tem os transtornos emocionais, né? E esses transtornos emocionais começam a acontecer coisa interessante, queda de cabelo, né? O cabelo começa a cair de uma maneira que você não sabe se controlar. Não é? Você passa o pente assim, quando você vem com o pente, você não sabe mais onde está o pente, que ele está embrulhado numa nuvem de cabelo. Isso é o quê? Isso também é a ansiedade que causou um definhamento emocional. E eu falei para vocês que nós funcionamos à base de hormônios, né? E esses hormônios entram em desequilíbrio, você começa a entrar em desequilíbrio hormonal, e aí começa a cair cabelo, cair unha. Eu não sei se vocês já conhecem casos, mas eu já vi pessoas de fazer assim, a unha sair inteirinha. Porque estava no nível de ansiedade, de estresse muito grande, e aí a unha saía assim inteira.
não é? Isso é o quê? É o definhamento emocional. É a pessoa que já está se definhando. Ela fica num nível de irritabilidade muito grande. Chamar de bonita e de feia é a mesma coisa. Ela se irrita da mesma forma. Se você elogiar, ela se irrita. Se você não elogiar, ela se irrita também. Porque o nível de irritabilidade fica muito grande. Então, fácil, você arruma confusão com um monte de gente. Você fica uma pessoa de uma convivência insuportável, porque suportar você fica muito difícil, porque você está num nível de irritabilidade muito grande, né? Tudo isso porque tem um problema que não foi resolvido no tempo e da forma que você queria. Isso abalou, confrontou sua fé, confrontou a sua confiança em Deus, você não soube lutar contra esse leão e contra esse urso, e o seu nível de ansiedade foi totalmente elevado, tá? Outra coisa que acontece também, né, como resposta aos transtornos emocionais, problema na pele. O problema, a origem não é a pele, o problema é a ansiedade, que deu problema na pele, deu coceira e vários outros tipos de enfermidade que são acometidas na pele, psoríase e tantas outras enfermidades, né? Até mesmo aquele que fica branco, como é que é o nome? Vitiligo, né? Também pode ser de causa de ansiedade. Então tudo isso acontece o quê? Manifestações físicas por causa de definhamento emocional. Suas emoções estão definhadas porque você está com todas as suas forças concentradas na resolução do problema, na solução do problema. Você só pensa nesse problema. Esse problema, ele veio para ficar, ele veio e ele conseguiu tirar você do seu eixo de equilíbrio. Então você se desequilibrou e o seu nível de ansiedade está desse jeito, e aí começa essas manifestações físicas e também esse definhamento emocional. No combate, na batalha, e outra coisa também que acontece muito também em momentos como esse, é a corrida para os vícios, não é? Quem fuma um maço de cigarro por dia vai fumar 3, né? E daqui a pouco, e vai para a cocaína, e vai para a maconha, e vai para o álcool. Ou seja, uma forma de fugir, uma forma de buscar a fuga, ainda que temporária. Você se alcooliza, você vai ficar um tempo, né, anestesiado. Você se droga, você vai ficar um tempo anestesiado, e é um tempo que você não está pensando nesse problema. É um tempo que você conseguiu, só que é bobagem. Porque o efeito da droga passa, o efeito do álcool passa, e aí o perigo é você estar buscando cada vez doses maiores, né, para que você fique um tempo maior anestesiado, um tempo maior drogado, e aí daqui a pouco você está aí num nível de droga que, né, muito complicado, que a gente vê aí o pessoal do crack. Né, o crack, as pessoas que chegam ao consumo do crack já não conseguem mais ficar sem a dependência, não conseguem mais ficar sem o efeito da droga. Né? Então tudo isso é o quê? Ou é o nível de ansiedade que extrapolou, né, que a sua fé foi confrontada, sua confiança em Deus foi confrontada, e você não soube lutar com o urso, você não soube lutar com o leão, você foi vencido, e a ansiedade então tomou conta de você. Então no combate, na batalha contra a ansiedade, só tem um jeito, é a fé. Fé e confiança em Deus. Para nós que somos servos de Deus, para nós que somos filhos de Deus, e para quem não é também, não tem outro jeito. Ou você acredita em algo superior a você, ou você acredita numa força superior, e no nosso caso a gente sabe que não existe força superior que não seja Deus, né? E aí muitas das vezes, um psicólogo que não é cristão, um psicanalista que não é cristão, pergunta assim: você não acredita em nada? Você não tem uma fé? Porque eles acham que acreditar em alguma coisa resolve o problema. Só que nós que conhecemos a palavra de Deus, não adianta você acreditar em qualquer coisa. Você tem que acreditar em Deus, porque é Deus que vai te dar o refúgio, é Deus que vai te dar o socorro, é Deus que vai ser a sua fortaleza. Então, geralmente, os psicólogos, né, que não professam a fé em Jesus, eles até aconselham isso. Ah, seria bom que você procurasse uma religião. Vai num centro, vai numa igreja, como se religião resolvesse o problema. Só que religião não resolve. Porque a ansiedade não é física, a ansiedade é na alma. E só existe uma pessoa que entra lá na nossa alma, e essa pessoa chama-se Espírito Santo. Você pode aplaudir a ele? Só ele entra lá dentro. Quem entra lá dentro, só da nossa alma, a Bíblia diz que ele chega lá na divisão através da palavra, ele chega lá, o veículo é a palavra, ele chega lá na divisão da alma com o Espírito. Então os psicólogos acham, né, os psicanalistas acham que ter uma religião resolve o problema.
Só que quantas pessoas que têm religião estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de síndrome do pânico, estão sofrendo transtornos terríveis de ansiedade, porque a religião não resolve. Quem resolve aqui é o quê? É Deus. É realmente a busca de Deus, é a entrega a Deus, é se deleitar em Deus, é ter a sua fé e a sua confiança totalmente firmada em Deus. A exemplo de Jó. Vocês aqui conhecem a história de Jó. Jó foi um homem, né? Quando você começa a ler o livro de Jó no capítulo 1, você vê o nível de fé e de confiança que Jó tinha em Deus. Jó era um homem que tinha uma fé perseverante, diga, fé perseverante. Fé perseverante é aquela fé que te acompanha o tempo todo. É uma fé que está contigo na igreja, é uma fé que está contigo em casa, é uma fé que te acompanha. Porque tem gente que só tem fé na igreja. Está no culto, tem fé, acabou o culto, não tem fé mais. Então que fé é essa que só existe na igreja? A fé é uma fé perseverante, é um sentimento perseverante. Ele tem que acompanhar você em todos os momentos, né? E você usa a fé na hora da adversidade. Você usa a fé na hora do problema. Esse problema que veio, que ainda não foi resolvido no tempo e da forma que você queria, é nesse momento que você tem que usar a fé. Uma fé perseverante, eu creio em Deus, ainda não chegou a solução, mas vai chegar. Eu vou orar, eu vou buscar no Senhor, fazer a oração como o salmista fez. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Ajuda-me, Senhor, né? Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado. Ajuda-me. Olha aí a oração do salmista. Salmo 40 e Salmo 70. Pega a palavra, vai ler o Salmo 40. Pega a palavra, lê o Salmo 70. Ora essa palavra, ora como salmista. Apressa-te, Senhor, não é? Coloca, rasga o teu coração e coloca para Ele. Corre para Deus, não adianta correr para uma religião. Você tem que correr para Deus como o salmista correu. O salmista conseguiu a cura da ansiedade porque ele correu para Deus. Amém, pessoal? Então o que acontece? Jó fez a mesma coisa. Jó, ele perdeu tudo. Quem conhece a história de Jó sabe disso. Ele perdeu tudo. Mas ele falou que o Redentor dele continuava vivo. Ele falou assim, olha, o Senhor, ele perdeu casa, ele perdeu bens, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha, ele só ficou com uma mulher, só. Os filhos morreram, houve um acidente, os filhos morreram, ele perdeu tudo, né, o seu gado, suas fazendas, suas riquezas. Então, Jó perdeu tudo, porque o diabo falou para Deus, olha, se ele só te serve, ele só é fiel a você, porque você cerca ele de cuidado. Tira as coisas dele, que ele vai parar de te servir. E aí Deus permitiu, Deus conhecendo a fé de Jó, permitiu que o diabo tocasse, tirasse tudo dele, menos a vida. Vocês conhecem a história. E aí o que acontece? Satanás, autorizado por Deus, com a permissão de Deus, porque Deus estava provando, testando Jó, né, provando a fé de Jó, e provando a fé de Jó não era para Deus não, e nem para o próprio Jó. Deus estava provando a fé de Jó para o diabo, porque quem não acredita na nossa fé é o diabo. Satanás não acredita que você tem fé. É ele que desafia a nossa fé. E quando Deus permitiu tudo isso acontecer na vida de Jó, foi para provar ao diabo que Jó era um homem de fé, Jó era um homem íntegro. E até mesmo o próprio Jó acabou conhecendo seu nível de fé. Foi bom para ele também isso, né? Mas olha só, ele está dizendo, olha, o Senhor deu e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que consegue falar isso depois de perder mulher, ou perder, a mulher continuou viva, perder filhos, perder bens, ficar, né, ser coberto por uma enfermidade, né? Jó teve furunculose, ele foi coberto por furúnculos, ele se coçava com um caco de telha, não é? E quem é, depois de perder tudo, ser agravado de uma enfermidade que dava mau cheiro? Se você ler o livro de Jó, ele diz que a mulher dele tinha nojo dele, o hálito que saía da boca de Jó, porque ele tinha furúnculo dentro da boca. Então o hálito que saía da boca de Jó, nem a mulher dele suportava. E aí o que Jó vai falar? Não é? Com tudo isso, o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem é que consegue falar isso? Quem é que consegue ter uma fé nesse nível? Até esse momento, Jó estava conseguindo manter a fé. Tem um outro momento aí que ele acaba dando uma deslizada. Mas ele, nesse início, ele foi perseverante, ele foi perdendo as coisas, ele não se afastou da presença de Deus. Mas teve uma hora que a fé dele deu uma estremecida, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Daqui a pouco a gente entra aí. Então, Deus, o que a gente precisa entender? Deus não responde às nossas orações no tempo que nós estabelecemos e nem na forma que nós queremos. Você consegue entender isso? Tá? Você consegue entender isso? Deus não responde às nossas orações no tempo que a gente quer e na hora e do jeito que a gente quer. Isso pode acontecer? Pode, mas não é regra.
O problema é que a gente acha que isso é regra. Eu vou orar e no tempo que eu pedir a Deus, da forma que eu pedir a Deus, é que vai acontecer. Gente, isso pode acontecer, mas não é regra. Isso aí vai vir totalmente de encontro à teologia da determinação. Quem conhece a teologia da determinação? Deus, eu determino que isso aconteça. Quem é você, quem sou eu, gente, para determinar as coisas para Deus? E eu tenho visto aí pastores de maneira equivocada, porque de maneira equivocada, ensinando a igreja, ensinando o povo, e às vezes o povo, né, que não tem um conhecimento teológico um pouco mais profundo, acaba acreditando nessas coisas, não é? Ah, eu vou determinar a minha casa própria, eu vou determinar a minha cura. Como é que a gente determina assim para Deus? Quem é servo e quem é senhor nessa relação? Quem é servo e quem é senhor? Eu sou o senhor de Deus para determinar as coisas para Ele? Jesus falou, o servo não é maior que o seu senhor. Amém, pessoal? Então, ou seja, mas às vezes essas coisas são incutidas na nossa cabeça e a gente acha o seguinte: eu vou para a igreja, faço uma campanha, acabou a campanha, minha oração vai ser respondida. Eu vou para a igreja, faço uma campanha e do jeito que eu quero que a cura seja resolvida, vai ser resolvida. Então a gente estabelece, a gente tem uma luta com o nosso urso, que é uma luta miserável. Eu acho que a nossa luta com o urso é pior do que a luta com o leão. Porque a luta com o urso é uma luta com você mesmo. Você bota na tua cabeça, esse problema eu vou resolver desse jeito. Eu fui na igreja, fiz a campanha, vai resolver. Assim que acabar a campanha, o problema está resolvido. Assim que acabar a campanha, o problema vai estar resolvido desse jeito. Aí Deus quer fazer de outro jeito. Deus quer fazer de outra forma. E a gente sabe que a palavra de Deus ensina pra gente que a forma e o jeito de Deus são muito superiores o quê? Aos nossos. A forma e o jeito de Deus são infinitamente melhor do que os nossos. Então a gente precisa entender isso. Deus não vai responder às nossas orações no tempo que a gente quer e da forma que a gente quer. Amém? Outra coisa, a ansiedade, ela é algo assim tão nocivo que ela faz o indivíduo viver em torno do problema. Eu já falei isso aqui para vocês. A pessoa amanhece e anoitece o quê? Em função do problema. Aí ela começa a não dormir direito, ela acaba não se alimentando direito, porque ela vive em torno deste problema, ela vive em torno dessa preocupação. Enquanto esse problema não está resolvido, ela não consegue pensar em outra coisa. Tem gente que está paralisando a vida, gente, e não é pouca gente não. Tem gente que parou a vida por causa de um problema. Eu quero dizer para você que no deserto se vive. Você pode repetir isso para o seu irmão, que no deserto se vive? Não é porque está no deserto que você vai cruzar o braço e esperar a morte chegar. Se fosse assim, o povo não teria saído do Egito e não teria chegado na terra prometida. A gente acha que porque está vivendo um momento de deserto, e o deserto representa o quê? Momento de luta, momento de falta. Todos nós temos momento de falta. Todos nós temos momento de luta. Todos nós temos momentos, sabe, de adversidade. Jesus não enganou ninguém. Se alguém disse para você que você ia viver sem ter aflição, esse não foi Jesus. Foi algum mentiroso, mas não foi Jesus. Porque Jesus falou, no mundo tereis o quê? Mas tem de o quê? Bom ânimo. Vocês vão ter aflição, mas tem um bom ânimo. Então todo mundo tem luta, todo mundo tem adversidade, todo mundo tem problema, todo mundo tem falta, todo mundo vive com isso. Mas não é porque eu estou passando por um problema que eu vou paralisar, gente. Eu estou falando aqui para vocês, quem está aqui falando é alguém que parou a vida um certo tempo por causa de um problema. Eu parei minha vida, eu não pensava em outra coisa a não ser num problema que eu tinha. Uma situação que foi levantada contra mim. E isso me paralisou, eu adoeci. Eu cheguei a entrar num estado depressivo, como eu ensinei aqui na quarta-feira passada. Iniciei um estado depressivo. Né? Fui acometido de psoríase, que cobria o meu corpo todo. Até hoje eu faço controle de psoríase. Eu cheguei num nível de ansiedade master, né? E Deus tem me ensinado a conviver. Como eu sei que eu tenho uma tendência ansiosa, eu tenho que me policiar. Porque se eu não me policiar, né, essa bandida dessa ansiedade, ela manifesta. Porque eu sou naturalmente uma pessoa ansiosa. Então eu falo com ansiedade com muita propriedade, porque eu sei o que é ansiedade. E eu sei o que é sofrer de ansiedade. Eu sei o que é transtorno de ansiedade. Então eu parei um momento da minha vida que eu estagnei, que eu parei. Um problema se levantou na minha vida, né? Um problema muito sério, não é? Envolvendo justiça, se levantou na minha vida e eu paralisei.
A partir daí, eu comecei a viver em função disso. Eu anoitecia, eu amanhecia, eu comia, pensando nesse problema. E dizendo que esse problema seria o meu fim. E julgando que esse problema ia ser o meu fim. Isso aí vai acabar comigo, isso vai destruir minha vida, vai destruir minha família, vai destruir meu ministério. Eu já tinha o resultado de tudo isso. E vindo à igreja, e frequentando a igreja, e já era até pastor. Mas eu estava, o nível de estresse foi muito grande. Foi preciso ser curado, porque o Senhor cura pastores também, amém? O Senhor cura pastores, cura apóstolos, cura todo mundo. E até pastores adoecem também. Quantos pastores estão doentes de ansiedade? Quantos pastores estão doentes de síndrome do pânico? Quantos pastores estão depressivos? A gente acha que não, está no altar é moleza, não é não. O negócio é dobrado. Tá? Então, ou seja, a pessoa, quando ela está no nível de ansiedade, a tendência é essa, é querer parar a vida. Aí às vezes começa a querer parar o relacionamento conjugal, o relacionamento marido e mulher começa a ser paralisado, o relacionamento profissional, você passa a não começar a render bem no trabalho, aí você é um candidato a ser demitido no trabalho, aí você é demitido, pior a coisa, porque você começa a não produzir direito, porque você paralisa. Pessoas que estão assim nesse nível de ansiedade muito grande, paralisam a vida por causa do problema, por causa da adversidade. Né? O pensamento que ele tem é o seguinte: ou eu resolvo o problema, ou ele vai me parar. E aí a pessoa se deixa parar pelo problema. A vida não se resume ao problema que você está passando. Está dando para você entender? Você tem uma adversidade, você tem uma luta, a tua vida não se resume a isso, tem outras coisas. Sabe? Vai passando o dia com esse problema. Como eu falei, deserto se vive no deserto. Foram quantos anos que o povo ficou no deserto? 40 anos. 40 anos. Então a gente acha, não, já que eu estou no deserto, eu vou parar e esperar a morte. Não, continua caminhando até a terra prometida chegar. Continua andando. Continua exercitando sua fé. Você não pode achar que esse problema estabeleceu o fim, e porque é o fim, você tem que parar, cruzar o braço e não fazer mais nada. Teu casamento esfria, a tua vida profissional esfria, você vai se tornando um mau funcionário, um mau marido, um mau pai, uma má esposa, uma má funcionária, um mau crente, um mau discípulo, porque você paralisou por causa disso. Você, enquanto não vê o problema resolvido, enquanto não chegar à resolução, você tem a vida paralisada. Só que você para, mas as coisas continuam o quê? Andando. Aprenda isso. As coisas não vão parar por causa de você. Se você parar, quem vai perder é você. Quem vai ficar parado é você, porque as coisas vão continuar andando. Fala para o irmão, as coisas continuam andando. E outra coisa que você precisa entender, né? Deus, essa eu queria que você anotasse de preferência. Deus não vai agir. Deus não vai agir enquanto o seu problema for o centro da sua vida. Posso repetir? Deus não vai agir enquanto o problema for o centro da sua vida. Deixei de ir à igreja por causa do problema. Meu casamento está em crise por causa do problema. Minha vida profissional está em crise por causa do problema. Todas as áreas da sua vida estão em crise por causa do problema. O problema passou a ser o quê? O centro da sua vida. Eu disse uma vez para uma mulher muito apaixonada pelo marido, desesperadamente doente ela estava, porque o marido tinha deixado, tinha trocado por uma frentista de posto de gasolina. Diabo é assim. Uma frentista de posto de gasolina. Ele deixou a solidez do lar, deixou a casa totalmente endemoniado, cego, e foi ficar com uma frentista de posto de gasolina. Vocês lembram aquelas frentistas, né, que usavam aquele short pequenininho, né, que é até de uma certa forma, uma forma de oferecimento? Aí o que acontece? Ele largou a família. Você imagina, essa mulher caiu no nível de ansiedade, né, muito grande, a ponto ela começou a abrir mão de tudo na vida. Uma excelente professora, começou a querer abandonar a profissão. E aí eu falei para ela, enquanto você focar no seu marido, Deus não resolve o problema. Enquanto o seu marido for a peça mais importante da sua vida, o problema não vai ser resolvido. Começa a focar em Deus, começa a buscar a Deus, coloca Deus no centro, parte para dentro de Deus.
deixa teu marido, diz para Deus que você quer restaurar o seu lar, diz para Deus que você quer seu marido de volta, mas bota ele de lado, coloca Deus na sua frente, cai para dentro de Deus, que você vai ver a coisa acontecer. E aí foi o que aconteceu, graças a Deus. Ela deixou o marido de lado e focou em Deus. Começou, sabe, a frequentar tudo, até chá de bebê a mulher ia, rol de bebê ia tudo. Eu encontrava com ela, não, estou indo à igreja, não, segunda, terça, quarta, estou indo. Ela se jogou. Falei, se joga em Deus, se joga. Corre para Ele, se joga nele. Mostra para Deus que Ele é a coisa mais importante. Então, quando a gente começa a colocar o problema de lado, esse problema, ele ficou muito mais leve, esse problema que eu falei para você na minha vida, quando eu aprendi isso. Né? Quando Deus me ensinou isso, na própria pele eu aprendi isso. Eu botei de lado, acabou. Eu vou correr para Deus. Eu vou me jogar nele, eu vou em cima dele. É ele que vai trazer a solução. E para a glória do nome do Senhor, Deus entrou com a providência. Mas enquanto eu fiquei focado nele, eu fui consumido por causa do problema. Eu definhei por causa do problema. Até que um dia, Deus me fez entender o que eu estou pregando para vocês. Bota o problema de lado, não deixa ele ser mais o centro da sua vida. Busca o Senhor, busca as coisas de Deus, busca o reino e deixa que o Senhor vai tomar conta. Deus não vai mover uma palha. Preste atenção nisso, gente. Deus não vai mover uma palha para resolver o seu problema. Deus não vai mover uma palha para entrar com providência na sua adversidade, enquanto essa sua adversidade for o centro. Agora, quando você estabelecer Ele como centro, aí começa a providência, começa o milagre. Você pode aplaudir o Senhor? A ansiedade, ela tem uma outra característica muito interessante, que ela faz o indivíduo a antecipar a ação divina. Tem gente, né, e aí eu digo principalmente para as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, que elas recebem uma promessa da parte de Deus. Né? Deus faz uma promessa, ela tem aquela promessa, e aí o tempo está passando, e a promessa não está acontecendo. Deus me prometeu, né, e a coisa não acontece. Então eu vou dar um jeitinho, eu preciso ajudar Deus a fazer o milagre acontecer. Eu preciso, isso é o ansioso não espera, o ansioso se antecipa. Ele se antecipa para tudo. Ele não tem paciência de esperar. Por isso que o salmista no Salmo 40 diz o quê? Esperei com... De que maneira? Paciência. Mas o ansioso não tem paciência, o ansioso quer se antecipar. E tem gente que é assim no seu relacionamento com Deus. Deus fez uma promessa, Deus te prometeu algo, existem promessas na palavra de Deus para se cumprir na tua vida, existem promessas pessoais que Deus fez a você, mas você não quer esperar. Tá demorando muito, eu vou dar um jeito de ajudar. Deus está precisando da minha ajuda. Deus não precisa da sua ajuda, Ele é Deus. Não vai dar uma de Sara, não. Vocês conhecem a história de Sara? Deus prometeu um filho. O tempo está passando. Ela era uma mulher já de idade estéril. Abraão também era um homem de idade. Aí o que Sara fez? Bom, Deus prometeu um filho para a gente, né? Eu sou estéril, já tenho uma certa idade, até agora não aconteceu nada, vou ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Vem cá, Agar. Agar era a serva dela, não era? A escrava dela. Vem cá, Agar. Faz o seguinte, ó. Deus fez uma promessa que Abraão ia ser pai de multidões. Só que os anos já se passaram, né? E até agora nada aconteceu. Eu tenho que dar uma ajuda a Deus, porque afinal de contas Deus precisa de mim. Aí é o pensamento de Sara. Deus precisa, então eu vou ajudar Deus. Fala o seguinte, vai lá, eu te autorizo. Eu sou a mulher dele, mas eu te autorizo a você dormir com ele, passar uma noite com ele, porque você é fértil, você vai engravidar, e aí pronto, a promessa de Deus vai se cumprir. Ela quis antecipar. E aí o que acontece? Agar foi, se deitou com Abraão, engravidou e teve um filho. Aí Deus vem chamar a atenção deles. Porque Deus falou que o herdeiro, o filho da promessa, seria filho de Abraão e de Sara, e não de Abraão e Agar. Aí nasce Ismael. Ismael foi abençoado por Deus? Foi. Mas Ismael era propósito de Deus? Sim ou não? Não. Olha aí a confusão lá no Oriente Médio. Até hoje, sabe o que é isso? Consequência da antecipação de Sara. Toda essa luta que tem lá no Oriente Médio são exatamente o quê? É a luta entre a descendência de Ismael e a descendência de Israel.
Porque Israel era o propósito de Deus. Israel era a promessa. Mas como Sara quis se antecipar, aí veio Ismael. Deus abençoou Ismael, não é? Por causa até de Abraão, porque era filho de Abraão. Mas o propósito de Deus, tem coisas que Deus permite, mas não é o propósito dele. Entenda isso. Existem coisas que Deus permite, mas não é o propósito dele. Então, Ismael foi permissão de Deus, acabou nascendo. Sara se antecipou, nasceu Ismael. Mas o propósito de Deus era Israel. E aí Deus chega e fala, não sei se antecipar, não é para ter feito nada disso. O filho da promessa, né, é da semente de Abraão com Sara. E aí qual foi o grande erro de Abraão? Foi dar ouvido a incrédulo. Porque Sara, nesse momento, demonstrou uma pessoa totalmente incrédula. E Sara errou pela sua incredulidade, quis antecipar, e Abraão se deixou levar pela incredulidade de Sara. Comece a tampar os seus ouvidos para os incrédulos, gente. Tampa teus ouvidos para os incrédulos. Porque não vai faltar gente para falar, olha, isso não vai acontecer, não é assim não, não vai faltar, gente. Aí ou você tem uma posição de fé, eu sei em que eu tenho crido, eu sei no Deus que eu confio, eu vou continuar aguardando no Senhor, sabe? Ou então, quem não quer caminhar contigo na mesma visão, deixa aí. Não quer caminhar contigo na mesma visão, não quer crer naquilo que você crê, deixa aí. É melhor você dispensar a pessoa, é melhor você deixar a pessoa aí, do que ficar com uma pessoa perto de você que não vê o que você vê, que não crê no que você crê. Porque essa pessoa vai te atrapalhar. Tá dando para entender? Sim ou não? Isso não é maldade não, gente. Isso é princípio bíblico. Deixa ela caminhar, que ela vai cuidar da vida dela, vai ser abençoada lá em outro lugar. Ismael não foi abençoado? Acabei de falar para vocês. Ismael não era propósito de Deus, mas foi um homem que foi abençoado. Então, sabe, deixa, não quer caminhar contigo, não quer ter a visão que você tem, não quer crer no que você crê, deixa caminhar e ser abençoado, vai. Mas procure ouvir pessoas que estão dispostas a crer junto com você, a ter a mesma visão que você. Não dê ouvido aos incrédulos. E eu sei que é difícil, que às vezes o incrédulo está dentro de casa. Às vezes o incrédulo é o marido, é a mulher que dorme contigo. Você conta um projeto para a mulher, e isso vai dar certo, não. Ah, se eu fosse você, eu desistia. Às vezes é o marido que conta para a mulher, né? A mulher conta para o marido, e você vai estudar, para que estudar? Fazer faculdade agora, tá velha, aliás, para lá. É isso. Mas por quê? Às vezes a incredulidade está muito mais perto da gente do que a gente pensa. Mas o que você tem que fazer é não ouvir a incredulidade. Se Abraão dissesse para Sara, não, Sara, Deus, a promessa de Deus foi um fruto meu e seu. Deus não me prometeu um filho com Agar. Deus me prometeu um filho contigo. Então nós vamos ficar aqui esperando a promessa se cumprir. Mas aí o que aconteceu com Sara? O problema do ansioso. Não aconteceu no tempo dela, não aconteceu do jeito dela. É o que ela fez? Cortou para a direita. Quantos estão fazendo isso? Fazendo escolhas, fazendo caminhos equivocados, errados. Por quê? Porque não aconteceu no tempo, não aconteceu na hora, então, né? Não aconteceu do jeito. Então você não pode querer ajudar Deus a cumprir a promessa, como Sara. Você não pode ser incrédulo. Eu quero que você entenda o seguinte: o tempo, repete comigo, o tempo faz parte do propósito de Deus. Repete, o tempo faz parte do propósito. Ainda não aconteceu. Por que ainda não aconteceu? Porque ainda não é o tempo de Deus. Esse tempo para a promessa se cumprir é para você amadurecer, é para você ter a sua fé fortalecida, é para você ter as suas convicções firmadas, é para você deixar, né, abandonar aquilo que Deus quer ver você abandonar, a sua vaidade, o seu egoísmo. Existem coisas em você que Deus está tratando nesse tempo de espera. O tempo de Deus para cumprir a promessa na sua vida, até o tempo para o cumprimento tem propósito. Porque enquanto você está esperando a promessa se cumprir, Deus está tratando do seu caráter, Deus está tratando da sua fé, Deus está tratando das suas emoções. Você ainda não está pronto para receber. Não chegou a hora, não está pronto. Então Deus está, a promessa, o tempo não chegou, porque Deus ainda está numa fase de preparação, preparando você para receber a bênção. Então até o tempo ele tem propósito de Deus. Amém?
E para a gente terminar, né, que não dá para a gente expandir mais. A ansiedade, gente, nos leva a orações desesperadas. Tem gente orando, vai ter uma escola de oração e eu sugiro que você faça. Essa escola de oração vai ser assim que acabar o meu período de convalescência da cirurgia. Eu vou fazer a cirurgia semana que vem. E é assim que terminar o meu período de convalescência, eu vou marcar uma escola de oração. Nós vamos aprender o que é oração devocional, o que é guardar a família em oração, o que é oração, uma escola de oração, porque o povo de Deus precisa aprender a orar. Foi por isso que Jesus reuniu os discípulos e ensinou os discípulos a orar, porque a oração é fundamental, gente. Não é? Quem é da Curimba, bate tambor, mata galinha, mata cabrito, né? Porque a gente é oração, gente. Então a gente tem que saber orar. Fala, irmão, a gente tem que aprender a orar. Porque oração é a nossa arma, gente. Não é? Uns acendem vela, uns bate tambor, uns mata galinha, outros sobem escadaria de joelho. Então lá, né? Nós é oração. O que eu faço? Ora. O que você faz? Ora. Ora. Pastor, ora. Ora. A oração é o recurso da igreja. Oração é o recurso do povo de Deus, amém? Então nós temos que saber orar. Vai ter uma escola de oração aqui, talvez em agosto, setembro no máximo. Você faça essa escola de oração, para você aprender a orar. Oração é o nosso recurso. Porque às vezes tem gente orando com ansiedade. Olha, gente, eu costumo dizer que se Deus atendesse as orações desesperadas que a gente faz, tinha gente fulminada aqui, hein? Tinha gente fulminada. Tinha gente a pão e laranja. Se Deus, ouvisse as orações desesperadas. Aquela oração que você faz na hora do desespero: Senhor, faz isso senão eu morro. Sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, tu não vale nada na minha vida não, quem vale é o meu problema, resolve senão eu vou morrer. Oração de desespero. Eu falei para vocês que Jó começou muito bem, com a sua fé perseverante, mas chegou uma hora que ele recebeu a visita dos amigos dele, e os amigos dele começaram a colocar a fé dele em jogo. Aí tem uma hora que Jó fala: maldito o dia que eu nasci. Olha, Jó orando. Maldito o dia que eu nasci. Maldito os peitos que me amamentaram. Por que os peitos, o leite não se secou para que minha mãe não me amamentasse? Isso é oração que se faça? São palavras que se dirigem. Maldito o dia que eu nasci. Olha, tem gente que fala umas coisas que se não fosse a misericórdia de Deus, você tinha que cair fulminado. Se Deus tivesse a minha personalidade, Senhor, eu estou doido para morrer, eu não aguento mais. Morre. Quer morrer, então morre. Senhor, eu não estou aguentando mais esse problema, Senhor. Eu não aguento mais, me tira a vida, então vai ser agora, vai morrer agora. Porque tem gente fazendo oração desesperada, sabe? Não, se isso acontecer na minha vida, eu pulo da ponte. Então vai lá, você vai pular. Vamos lá. Então, gente, orações de desespero. Quando eu falo oração, às vezes não é nenhuma oração formal, não. São palavras que você fala na hora do desespero, que se Deus... Gente, preste atenção. Tudo que você fala encontra repercussão, gente. Saiu da sua boca, ganha repercussão. Quando você falou, botou para fora aqui, ó. Veio para esse mundo aqui, ó. Nesse mundo aqui tem duas forças. A força do bem e a do mal. Alguém vai pegar o que você está falando para fazer uso. E Deus não vai fazer uso. Quando você fala, maldito o dia que eu nasci, minha vida é uma maldição. Salário amaldiçoado. Quando você começa a espraguejar o teu salário, Deus não vai fazer, mas o diabo vai fazer. Peraí. Já que ele é amaldiçoado, tu vai gastar tudo com remédio. Vou escangalhar tua televisão, tua geladeira, vou quebrar teu micro-ondas, tudo no mesmo mês. Teu dinheiro não vale nada. O que você fala, você falou. Alguém, tem duas forças aqui do lado de fora. Saiu de dentro de você, tem duas forças do lado de fora. A do bem e a do mal. Aí você fala bobagem, Deus é misericordioso, compassivo, ele ignora. Mas Satanás, peraí. Você falou que teu salário não presta? Você está reclamando do teu trabalho? Vai ficar sem ele. E aí, sabe o que acontece? Poxa Deus, por que aconteceu tudo isso? Você pediu para acontecer, você falou. Você deu legalidade. Não é?
Digamos que eu sou uma pessoa muito bem sucedida e posso, né, fazer algumas coisas acontecerem. A Rosângela chega para mim e diz assim: pastor, eu queria que o senhor me desse uma faca, que eu quero cortar minha barriga. Tá, aí muito bem, aí eu falei: não vou te dar uma faca não, porque você vai se cortar, vai ser prejuízo para você. Mas aí o Igor chega e diz: não, Rosângela, é a faca que você quer? Seu problema é até que a faca, ó. Eu posso falar para o Igor não dar a faca para ela? Posso? Posso, gente? Posso ou não posso? Quem pediu a faca? Ela me pediu uma faca. Pastor, me dá uma faca, eu quero cortar minha barriga. Eu digo: não vou te dar, porque isso vai te fazer mal. Aí desconsidera, deve estar doido, deve estar muito boa, não vou dar. Aí ela chega pro Igor e pede. Aí eu posso: não, Igor, não dá não, Igor, não posso fazer isso. Ela pediu. Gente, no mundo espiritual é a mesma coisa. Senhor, desgraçado, maldito, filho amaldiçoado. Aí depois você falou isso, é o diabo: opa, vou pegar aí. Aí o diabo pega. Aí depois você quer que Deus corra lá e fala pro diabo: não faz isso não, ele não faz não. Ele estava nervosinho. Não, gente. Deus é Deus. Você falou. Você deu legalidade, você deu autorização ao diabo para fazer. Então Deus não vai chegar lá pro diabo: não faz não, ela se equivocou, ela estava nervosa, coitada, liga não. Ela não estava bem da cabeça. Não. Você pediu, você deu legalidade. Você deu autorização. Amém? A gente, na nossa ansiedade, a gente faz orações, faz declarações desesperadas, carregadas de maldição, carregadas de negatividade. A gente não só faz declarações, como a gente também age precipitadamente. Quantas pessoas estão agindo de maneira precipitada? Como Pedro. Pedro era um ansioso. Só que quando eu vejo a história de Pedro, eu fico feliz da vida, porque eu vejo que tem cura para a ansiedade. Pedro era ansioso. Pedro era muito ansioso, não é? Quando Jesus falou: não, olha, Pedro: não, Senhor, eu jamais te negarei. Quando Jesus falou da sua morte: não, Senhor, eu não te nego nunca, jamais eu faço isso, coisa e tal, parará. Só que depois ele traiu Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Na ansiedade: não, eu sou o tal, né? Porque o ansioso, ele precisa provar que ele é. Quem é ansioso gosta de provar. E aí ele falou: não vou, eu jamais te negarei. Jesus negou 3 vezes, não é? Aí depois o que acontece? Pedro teve que ser curado. Se você ler, quando Jesus ressuscitou, Jesus chegou para as mulheres que estavam lá perto do túmulo. Jesus chegou para as mulheres e disse assim: vai lá, avisa aos meus discípulos e a Pedro. Pedro era o que de Jesus? Por que Jesus frisou o nome de Pedro? Porque quando Jesus sabia que Pedro precisava ser curado. Porque quando Pedro soube que Jesus ressuscitou, ele coçou a cabeça e falou: deu ruim. Eu enganei ele. Eu neguei ele. Eu falei que não negava. Você pode ver, as escrituras passam isso para a gente. Quando Jesus aparece, Pedro fica longe assim de Jesus. Aí Jesus se chama: vem cá, Pedro, senta aqui. Não, eu estou aqui na água, senhor. Tá bom aqui. Porque Pedro estava com medo de olhar Jesus, porque ele tinha negado Jesus. E ninguém sabia, só ele e Jesus. Os outros discípulos não sabiam que Pedro tinha negado. Aí Jesus: vem cá, senta aí. Come um bocado de peixe aí, Pedro. Tem um peixinho aqui assado, esperta. E ele assim desconfiado: ele vai jogar na minha cara que eu neguei ele. É agora que ele vai contar para todo mundo que eu neguei ele. Pedro estava numa ansiedade danada, porque ele tinha negado a Jesus. Jesus: come aí. Aí Jesus olha para ele e não olha para Pedro direito. Você pode ver, tem um texto, eu não sei qual é o evangelho, acho que é Lucas, que fala que Pedro saiu da água até pelado. Estar com Jesus era algo muito incômodo, porque ele tinha negado Jesus. Aí Jesus: senta aí com o peixinho. Aí todos os discípulos lá, os 11. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim: ô Pedro, tu me ama? Aí Pedro: é agora. Tem 11 aqui, porque Judas já tinha morrido, né? Tem 11 que ele só perguntou para mim. Ele vai falar para todo mundo que eu não presto, que eu não falo nada, que eu traí ele, que eu neguei. Aí Jesus: Aí Pedro vai e responde assim, como quem não quer nada: eu amo sim, Senhor, eu amo. Aí passa um pouquinho, daqui a pouco Jesus: Pedro! Ô Pedrão, tu me ama? Ai, vai ser agora. Agora ele vai falar para todo mundo que eu traí ele, que eu neguei ele 3 vezes, e eu vou ficar desmoralizado. Aí depois, passa um pouquinho, passa mais um tempo: Pedro, quero te fazer uma pergunta. Tu me amas? Ai, Senhor, já falei, meu Deus. Aí ele já desesperado: e agora ele vai, sabe, Senhor, eu já disse que eu te amo. Então faz o seguinte: você vai ser curado,
e você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai ser pastor dos pastores, apóstolo dos apóstolos. E aí sabe qual é a prova que eu tenho? Sabe qual é a prova que eu tenho que Pedro foi curado da ansiedade? Está lá em Atos dos Apóstolos. Esse homem ansioso, que ficou com medo de estar com Jesus, e aí quando ele confessou 3 vezes que amava Jesus, ele não estava entendendo, mas quando Jesus fez ele falar 3 vezes que ele amava, foi para combater, para rebater as 3 vezes que ele tinha o quê? Negado. Ele negou 3 vezes. Aí Jesus faz ele falar 3 vezes que amava. Palavras sendo lançadas para combater as que foram lançadas. Jesus fez Pedro falar 3 vezes que amava ele. Aí o que acontece? Aquilo ali era um processo de cura, só que Pedro não sabia que Jesus estava curando ele. Curando ele desse remorso, desse sentimento, de ter traído, de ter negado. Só que aí depois Jesus, olha, agora você vai apacentar minhas ovelhas, você vai ser pastor de pastores, você vai ser o apóstolo dos apóstolos, você está curado. E a prova que eu tenho disso, gente, é porque Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro foi preso. Olha só o que é um homem curado da ansiedade. Pedro foi preso. A autoridade romana, tem até um filme, Pedro, vê só esse filme que é muito interessante. A autoridade romana chegou para Pedro e falou assim, olha, prende esse homem, que amanhã de manhã a gente vai matar ele. Ele morre amanhã de manhã. Aí a Bíblia diz pra gente, lá em Atos, que Pedro foi levado para a prisão, e chegou na prisão, sabe o que Pedro fez? Dormiu. Eu pergunto aqui, quem de vocês aqui, incluindo eu, conseguiria dormir com a hora marcada para morrer? Ó, leve esse homem para a cadeia, amanhã de manhã a gente acaba com ele, ele morre amanhã. A autoridade romana marcou, morre amanhã. Aí ele vai para a cadeia, chega lá e ele dorme. Por que ele dorme? Porque a Bíblia diz que o anjo acordou ele. Vê essa passagem quando o anjo vai lá para ele ser liberto. O anjo vai lá e acorda ele. Pedrão, acorda aí, Pedro. Aí Pedro acorda, ele estava dormindo, gente. Sabe o que é isso? Cura da ansiedade. Quando a gente é curado da ansiedade, o pau está quebrando, está tendo falta, está tendo adversidade, está tendo problema. A gente chega de noite, Senhor, sabe, em paz eu me deito e vou dormir, porque o Senhor é quem me guarda. Aí você deita, dorme. Pedro falou a mesma coisa. Olha, Senhor, marcaram minha morte para amanhã de manhã, mas eu confio em Ti, hein? Pô, dormiu. Acabou. Quem confia em Deus, dorme. Pergunta, irmão, você está dormindo? Pergunta para o irmão do lado, você está dormindo? Quem confia em Deus, dorme. Ainda que tenha uma hora marcada para morrer, quem confia em Deus, dorme, gente. Pedro dormiu. Olha lá e dormiu, ó. O anjo chegou, acordou Pedro. Aí Pedro levanta, né? Aí o anjo, vambora, que você vai sair comigo daqui, coisa e tal. Pedro meio atordoado, acordando. Vambora. Não, Pedro, calma, Pedro, não é assim não. Bota tuas sandálias. Acho que é Lucas que fala com mais detalhes. Não, Pedro, bota tuas sandálias. Olha só, o anjo do Senhor preocupado com os detalhes. Porque Pedro, meu filho, aí ele vai. Pedro acordou, e aí o anjo chamando ele para sair da prisão, libertando ele. Aí ele levanta, Pedro, bota as sandálias. Aí ele vai e coloca as sandálias. Olha só, o ansioso. Se sou eu vou descalço. Vambora, eu quero ir embora daqui, ó. Vambora. Eu quero saber de chinelo, nada, deixa eu ir embora. Não, Pedro, peraí, Pedro, pode ser seu pé, pode ser machucado. Porque Deus cuida da... Quando a gente deixa Deus controlar, quando a gente deixa Deus agir, Ele cuida dos mínimos detalhes. Aí Pedro agora é um homem que confia em Deus. Vambora, Pedro, levanta aí, vambora. Acabou, vou te levar a bola daqui. Aí levanta, calça o chinelo. Aí Pedro calmamente vai, já de idade, tinha apanhado muito, no filme mostra muito bem isso. O nome do filme chama-se Pedro. Ele botou a sandália, calçou. Se sou eu, meu filho, não vou botar sandália. Eu já estou lá, já estou saindo já. As casas puxar o anjo pela mão. Mas ele pacientemente botou a sandália. Aí quando Pedro está pronto, pensando que agora vai, aí o anjo, não. Pega a tua capa, bota a capa, lá fora está frio. Não, meu filho, me tira daqui. Com frio, me tira daqui, pelo amor. Aí sabe o que Pedro faz? Pacientemente pega a capa, bota a capa. Porque Deus, quando está no controle, Ele cuida de detalhes. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa Deus cuidar. Ele cuida de detalhes. Você só vai obedecer no comando. Acorda, você acorda. Bota a sandália, bota a sandália. Bota a capa, bota a capa. Aí agora ele estava preparado, ele foi e saiu. Então Pedro aqui, quando eu leio essa passagem, eu digo, esse homem aqui foi curado.
O homem teve a paciência, ele conseguiu dormir na noite marcada para a morte dele. Acorda de manhã, recebe o anjo com essa calma, bota a sandália, bota a capa, curado da ansiedade. Assim como Deus curou Pedro, Ele pode curar cada um de nós. Ele pode ensinar a gente a controlar todo esse processo de ansiedade que se desencadeia, que acontece. Aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Esse processo de ansiedade, que chega a esse nível de transtornos. E onde é que está a cura para isso? Vamos ficar de pé. Coloca aí Mateus 6. Eu quero orar com você essa palavra para a gente encerrar. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33. Evangelho de Mateus capítulo 6. Nessa palavra é que você tem que descansar. Amém? Vamos ler todos juntos? Por isso vos digo: amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: dá para confiar? Dá para descansar? Se as aves do céu são alimentadas, se os lírios dos campos são cobertos, dá para confiar nesse Deus que cuida das aves? Dá para confiar nesse Deus que cuida dos lírios? Será que você não sabe que você vale muito mais que uma ave? Será que você não sabe que você vale para Deus muito mais que um lírio do campo? Se Ele cuida da ave, se Ele cuida do lírio do campo, não dá para confiar nele, não dá para esperar nele, não dá para depositar nele a sua confiança, não dá para você correr para Ele que fez essa promessa. Busca o meu reino, busca o meu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Busca o meu reino e eu vou acrescentar. Será que não dá para você, na hora que a coisa não resolveu no tempo que você queria, não resolveu da forma que você queria, não dá para você correr para a direção desse Deus? Ainda que você vá desesperadamente, gente, não tem problema não, pode dar piti, mas dá piti na presença de Deus. Ao invés de dar piti falando um monte de bobagem, dá piti na presença de Deus. Senhor, vai, me ajuda. Até quando? Faz que nem o salmista. Pega o Salmo 40, Salmo 70. O salmista está dando piti aqui na presença de Deus, mas ele está na presença de Deus. Ele não está falando um monte de bobagem, ele não está falando um monte de maldição, ele está na presença de Deus. Então a cura para a ansiedade está quando a gente confia, descansa, se apropria e toma posse dessa palavra. Amém? Vamos diminuir as luzes ali para mim, por favor? Me ajuda a tirar essas cadeiras azuis, empilhar essas cadeiras azuis aqui.
Amém. Deixa aquela última lá acesa, Igor, por favor. A lá da porta. Isso. Amém. Queridos, hoje a gente tratou da ansiedade acima de um nível tolerável que começa a causar transtornos. Eu falei para vocês que eu já fui uma pessoa muito ansiosa. E tenho a tendência, a ansiedade muito forte em mim. Eu tenho aprendido com Deus a controlar. Quando eu vejo que a ansiedade, ela está querendo me visitar, eu me lembro das palavras do Senhor, eu me lembro que eu busco o reino, e aí, nesse processo de buscar o reino, as outras coisas vão me ser acrescentadas. Mas eu aprendi, o Senhor me ensinou a lutar contra a ansiedade. Eu aprendi no Senhor a lutar contra a ansiedade, a vencer este mal. Não é fácil, mas Deus me ensinou. Assim como Ele ensinou a Pedro, curou Pedro, a ponto de Pedro conseguir dormir numa noite na prisão, com a sua morte marcada para o dia seguinte, confiando. Eu vou dormir, se for da vontade de Deus eu vou morrer, se não for, e foi dormir. Então, se você conseguir confiar nessas palavras de Jesus em Mateus 6, que você é muito mais importante para Ele do que uma ave, do que um lírio do campo, e que a única coisa que Ele quer, a única coisa que cabe a você fazer é buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você conseguir acreditar nisso, se você conseguir viver isso, se você lutar contra o urso, luta contra o urso, é uma luta contra o urso, para a ansiedade não te afastar de Deus, para a ansiedade não te adoecer. Nesse momento agora, eu queria fazer uma oração específica para quem tem lutado com ansiedade, tem vivido assim transtorno de ansiedade. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que reconhece transtornos de ansiedade na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui na frente. Você chega aqui, ó, perto do altar. Pastor, eu reconheço